Olá, boa tarde, meus irmãos. Hoje, sexta-feira, dia de nós estudarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dinâmica. E a lição de hoje é a lição número 8. Espiritualidade saudável. Meus irmãos, quem escreveu esta lição é um dos pastores que eu mais admiro. Eu não digo que seja o mais admirável, mas é um dos que mais admiro ali na Convenção Batista Fluminense, no que se fala de escrita para a escola bíblica. Ele é fantástico. Tem outros também que são bons demais. Aliás, eu não posso nem fazer qualificação para ninguém, mas é porque eu gosto muito do Hudson Galdino. Simples, mas que quando ele fala, vai no ponto. Então, a lição de hoje vai falar sobre a espiritualidade saudável. A espiritualidade saudável, exatamente Pedro, naquela época, escreve. Ele fala com os irmãos ali que nós não devemos estar presos, amedrontados e presos a problema de tempo de relógio. O tempo de Deus é totalmente diferente do tempo de relógio nosso. O tempo de Deus é eterno. Lá nós lemos que um dia para Deus é como 1000 anos para a gente, ou seja, olha quanto tempo isso vai passar. Eu não vou chegar lá de jeito nenhum, até gostaria, mas não é assim. Eu vou fazer a leitura do texto, que é 2 Pedro 8 até 18, que diz o seguinte. Eu vou botar o óculos para facilitar, né? Então vamos lá. São duas pequenas passagens que ele distribui o pensamento dele. Ora, aliás, todavia, do verbo haver, né? Todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer que para com o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O segundo ponto desta leitura que está programada diz o seguinte: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidos. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Deus, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras,
E essa escritura está com letra maiúscula, é a escritura, a palavra de Deus, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Esse dia eterno é o dia do Senhor. Deus não fica marcando minutos, segundos, a gente fica irritado porque estamos aguardando alguém chegar e nunca que chega. E por que isso e por que aquilo? Por que alguém está doente e o outro não está? Por que alguém que é santo, justo, sofre as mesmas coisas que as pessoas que não são justas? Acontece que debaixo do céu, todos os homens são iguais. A chuva não cai para bonito, para preto, para branco, para quem é velho, quem é moço, quem é criança, quem é animal irracional, para as árvores. Não, a chuva quando cai, cai sobre todos. O sol também, quando amanhece e ele vai até o pôr do sol, também é para todos, aquece a todos indistintamente. Deus é um Deus de todos. Nós queremos até, como alguns fazem, de dizer que, não, aí você vem para ser dos crentes que aí nada vai pegar, porque tudo já foi até jogado fora. Sim, em espírito, jamais perderemos a alegria de estar com o nosso Salvador, porque nós vivemos em espírito. E a igreja de Cristo é uma igreja espiritual. A parte material desta igreja somos nós com nossos corpos, com as nossas ofertas e ajuda e arrumação e construção, ou qualquer coisa que a gente faça, ao invés de até de construir um novo templo, constrói um pequeno hospital para atender alguém, ou alguma outra coisa, tudo isso é feito, mas aqui foi dito agora há pouco na leitura, nada disso permanecerá. Tudo será desfeito. Tudo vai ser purificado por um fogo abrasador que vai derrubar e vai queimar tudo para surgir, segundo a palavra de Pedro, um novo céu e uma nova terra, que é onde nós vamos viver em justiça. Mas tem crente que não está nem aí para isso. Tem crente que acha que não, e nós vamos pedir para acabar com isso, para acabar com aquilo, e que também vamos para poder a gente viver mais, e vamos fazer isso, fazer aquilo. Não, meus irmãos, nada disso não. O que a gente tem que fazer é apressar a vinda do Senhor. Nós hoje vamos estudar isso aqui. A nossa missão aqui é apressar a vinda do Senhor. Para isso ele nos constituiu igreja. Não foi ficar parado dentro de 4 paredes ou dentro de um grupo, de um pequeno grupo ou de um grande grupo, ou dentro de um ideal que fica. Não. O nosso ideal, o nosso alvo é Cristo. O nosso comentarista, eu vou falar aqui já na introdução dele, eu vou ler porque é muito bom. Essa historinha que ele colocou aqui, certo professor de música, querendo ensinar a arte musical como princípio para a vida, reuniu seus alunos iniciantes e num quadro branco colocou vários pontos escuros e dizia que cada um deles poderia representar em nossa vida a tristeza, pandemias, dores, lágrimas, choros, sofrimento, perda, enfim, qualquer coisa. Depois, então, começou a traçar algumas linhas como se elas representassem o tempo de nossa vida. No final, então, foi que colocou uma clave de sol
para mostrar que representava uma pauta musical e começou a cantar: terás vida em olhar para Jesus Salvador. Não vou cantar o hino todo, mas aqui ele dizia, o professor, todo entusiasmado, que as manchas escuras em nossas vidas podem ser transformadas por Deus e assim podemos, em todo o tempo, ter uma vida saudável, se em nossas dores for colocada uma melodia. Aquele hino, Sou Feliz, meus irmãos, aquela história daquele hino é transcendental. Aquilo ali é para a vida que nós vivemos hoje, como a igreja vive hoje, buscando prosperidade. Aquilo ali é totalmente diferente. É algo que é o sentimento da presença de Deus na vida. O primeiro ponto, diz aqui, a espiritualidade saudável é aquela que vive a temporalidade sem perder o entendimento de que quem nos dirige não é limitado pelo tempo. Verso 8 dessa leitura. Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Quando Pedro escreveu essa epístola, os cristãos viviam a agonia que é lidar com o tempo. Isso trazia ansiedade e preocupação, e faziam pergunta para os apóstolos. Mas Jesus disse que iria voltar, e esse voltar está demorando, e nós estamos sofrendo. E não é a mesma sensação que nós vemos hoje nos crentes? Jesus vai voltar sim, a segunda vez, e vai ser muito bom e tal, mas eu não quero que seja agora não, deixa mais tempo. Eu quero viver essa vida aqui. Normalmente esse é o pensamento que, de um modo geral, é vivido. No Salmo 90, verso 4, diz: porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Esses versículos que eu estou colocando aqui, citando, eles estão naquela leitura diária que eu passei para vocês. Quem leu está entendendo já o que está sendo colocado aqui na nossa lição. Quando lidamos com os propósitos de Deus, a questão de tempo é indiferente. Isso Pedro passou para aquele povo, e ele estava ensinando aquele povo que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Nossa vida precisa estar bem sincronizada com o sentido de tempo. O tempo incorpora valores porque nos faz pensar, refletir e decidir. As decisões são resultados de cada momento que vivemos. É preciso ter uma compreensão do que seja o nosso tempo e o tempo de Deus. Será que nós queremos inverter? Que Deus viva o nosso tempo? O tempo dele. E, meus irmãos, o seguinte, nós podemos sofrer o que for para sofrer aqui na terra. Mas é para a glória de Deus. Se não for para a glória de Deus, então é porque você até não decidiu ainda ser um cristão. Ou seja, um seguidor de Cristo. Jesus veio, meus irmãos, e sofreu. E ele, Deus, mas ele, no corpo humano que ele tomou, sofreu até a morte, e a morte de cruz, que era vexame, era vergonha, era vergonhoso alguém ir para a cruz. Mas nós vamos para frente. Fomos surpreendidos pela pandemia, mas Deus nunca é surpreendido. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Tudo está sob o seu domínio, força, autoridade e poder. Será que nós estamos crendo? Nós estamos realmente vivendo isso para que o mundo que está desesperançado, e a única fonte de esperança deles, a igreja, ver a igreja falar, a igreja mostrar. Mesmo os rebeldes que vivem fazendo 1001 coisa aí contra Deus, mas na hora que aperta eles ficam, a esperança deles é ver o que a igreja vai fazer agora com essa pandemia.
Ué, é só pegar meio quilo de arroz, um pedacinho de coisa, uma dúzia de banana, sei lá, meia dúzia, é que você tem aí, e a vizinha ali está passando fome com os filhinhos dela. E por que você não pega um pouquinho desse que você tem e entrega? Naquela passagem onde Jesus fala sobre as duas túnicas, que aí você está vestido com uma túnica, que é aquela que já está meio surrada, já está meio fedida. A outra que está arrumadinha lá, e ele diz que quem tem duas tem que entregar uma. Agora, qual é a uma que você vai ter que entregar? A fedida? Não, meu irmão. Então não é amor. Você tem que pegar aquela que está arrumadinha e dar para aquele que está com frio. Vamos mais à frente que o tempo é grande. Especula-se sobre quanto tempo vai durar a pandemia. Mas Deus não faz diferença se foi se foi ontem, se é hoje ou se será amanhã. Deus é o Senhor da história, Ele dirige a história. Não determina a história, Ele dirige. Mas pode e intervém na história e tem uma teologia para a história, não é aquela criada por nós, tá bom? A história nós fazemos porque nós nos distanciamos de Deus e fazemos besteira, ficamos vagueando para um lado e para o outro, mas ele intervém nessa história. Ele tem hora que faz você parar, faz você ir para cima de um leito de hospital, para que você não sofra o pior, e depois te traz, e você às vezes ainda reclama. As situações e circunstâncias da vida não devem nos fazer parar, estacionar nas preocupações deste tempo presente. Podemos até perder o controle de algumas situações em nossa vida, mas Deus nunca perde o controle do tempo e da nossa vida. Por isto que compreender o tempo de Deus renova a nossa esperança. Entenderam bem? Deus não é limitado como nós. O segundo ponto, compreender que o tempo do cumprimento das promessas de Deus tem como base a sua longanimidade, ou seja, o ser eterno dele. Nós é que marcamos aí 6 horas da manhã, aí daqui a pouco às 9 horas, daqui a pouco meio-dia, está na hora de almoçar, se não tiver a comida pronta, é uma briga danada em casa. Para com isso. Para Deus não tem esse negócio, não. Ele é eterno. E o versículo 9 diz, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Olha que o verbo aqui foi para bater. Ele espera que venham a arrepender-se, porque ele já estendeu a mão do perdão. Cabe a toda esta humanidade a ver o poder de Deus agindo na vida daqueles que são os cristãos, para alertá-los e eles encontrarem o porto seguro e vir perguntar como é que é isso? Isso é viver Cristo. Pedro diz que Deus não retarda. Não podemos desprezar as riquezas da graça de Deus, Efésios 1:7, em que temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. A graça de Deus é além do nosso entendimento. Nosso Deus estende as oportunidades, estica o seu amor. Vida saudável compreende que mesmo quando queremos ver um resultado imediato, não podemos esquecer que em todo o tempo Deus age com longanimidade. O que pode ser para mim dor, lágrima, choro, tristeza, sofrimento, incerteza, enfim, Deus usa sua longanimidade em nosso favor para que tudo em suas mãos venham contribuir juntamente para o nosso bem, conforme Romanos 8:29. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus transforma
minhas ansiedades e lutas em melodia. Lembremos daquele professor de música. Renova, o terceiro ponto, renova a esperança transcendente sem perder os valores de uma vida aqui e agora. O verso 11 e 14 diz o seguinte: havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser um santo trato e piedade. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Meus irmãos, Deus nos deixou aqui como igreja para fazer aquilo que Cristo fez. Jesus certa vez disse que é para a gente fazer isso. Ide e ensinai. Ensinai o que? Aquilo que vos tenho ensinado. O que Jesus fez foi atender o necessitado. Não foi João, Manuel, Pedro, Gandhi, Cristina, Marinésia. Não é esses, são esses nomes, não. Necessitado é aquele que está necessitado de alguma coisa. O estômago está roendo, ou está necessitando de uma ajuda para levantar e levar até um hospital, ou para fazer qualquer outra coisa que seja para sair daquele momento de dificuldade. Isso aí, sim, é a vida cristã. O apóstolo Paulo usa algumas palavras para expressar nosso compromisso de vida saudável. Santo trato, piedade, imaculados e irrepreensíveis. Santo trato é o procedimento diferente, com retidão e pureza. Piedade significa que não pode haver apatia em nossa vida, ou seja, a gente ter determinadas coisas que a gente gosta, então porque a gente gosta de determinadas coisas, aquela pessoa não gosta das determinadas coisas que a gente gosta, e essa pessoa vive de uma forma diferente da minha, então esse vai ficar de lado. Para Jesus não, Jesus não deixou ninguém de lado, nem o ladrão da cruz, quando clamou para o Senhor, e o Senhor disse: olha, hoje estarás comigo no paraíso. O Cristo Imaculado que voltaria deveria ser o alvo, um exemplo, o estímulo, a motivação para que o agrado de sua vinda, os cristãos pudessem representá-lo vivendo com santidade sem mácula. Isto representava um contexto conflitante. Vivemos o aqui e agora, mas com perspectiva na eternidade. Vivemos num contexto pátrio terreno, mas sabendo que temos valores eternos. Meus irmãos, são coisas simples, mas que ninguém quer escutar. E quando lê, passa por cima e vai embora. A gente quer ver, a gente quer se amostrar, quer ser visto pelos outros como pessoas boazinhas. Mas se não fizer o que Cristo fez, não são bonzinhos, não. Veja só, os cristãos deveriam aguardar o momento da volta de Jesus? Sim. Murmurando, reclamando, debatendo o tempo de estações, não especulando resultados? Não. Precisavam viver dignamente conforme o chamado do Senhor, com compromisso aqui, mas sabendo que a justiça verdadeira e plena, absoluta, será na eternidade. Mas viver os valores do reino, enquanto aqui, é o meu compromisso de viver de maneira saudável. É a lição que nós estamos aqui. E o Hudson Galdino, ele só tem essa língua. Ele não tem esse negócio de conversa, não. Ele vai e diz, aperta na ferida. O quarto ponto, já estamos quase no final, diz o seguinte, sobre o tema, tem compromisso integral, íntegro e coerente para com as Escrituras. No verso 16. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente há outras escrituras
para a sua própria perdição. Pedro está aqui se referindo ao que Paulo escrevia. E olha que Pedro, a diferença entre Pedro e Paulo na base de conhecimento histórico e científico é uma coisa fantástica de diferença. Mas acontece que ele conhecia o que aquele apóstolo Paulo, que ele inclusive, de primeira, ele não estava aceitando muito no colégio apostólico, né? O apego à palavra com reverência, temor, leitura, meditação, estudo e obediência fazem dela, por ser viva e eficaz, nossa vida mais feliz. Ela nos evita a pecar. É proteção da alma e do coração. Faz-nos firmes em tempo de lutas, provações e tentações. Dá-nos robustez na fé, porque, esta vem pelo ouvir a palavra. Nos faz alegres e felizes, mesmo quando tudo ao nosso redor nos é contrário e perverso. Pedro, em meio à crise que os cristãos viviam sob a volta de Jesus, fala também do perigo como alguns lidavam com a palavra. Será que isso hoje não acontece no nosso meio? Nesse Brasilzão aí de evangélicos, e Deus é que sabe na peneira dele quantos são os cristãos, certo? Vamos mais à frente aqui para a gente ver que ainda tem um quinto ponto. Sempre redireciona seu foco de vida e conhecimento na pessoa de Jesus, que é o verso 18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crentes preguiçosos que não querem produzir suas meditações e reflexões, preferem os chamados enlatados, repassar ou compartilhar citações, mas sem uma reflexão pessoal, tem sido a moda. É só a geração dos consumistas da fé. Só querem consumir e nada mais. O sangue de Jesus tem poder. Sim, tem poder. Mas não é para ser dito dessa forma, não. Tem que ser vivido e mostrado segundo o que nós aprendemos. A espiritualidade saudável, segundo Pedro, e começa ele dizendo que para o Senhor, o que é para o Senhor um dia? Já estudamos aqui que para nós seria o equivalente a 1000 anos, e assim mesmo não é, não, porque 1000 anos se conta, o tempo de Deus não se conta, é eterno. Que todos cheguem ao arrependimento, que peguemos esse nosso tempo e procuremos buscar aqueles para o arrependimento. A segunda vida será catastrófica, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. E nós vamos estudando alguma coisa, os fundamentos da qual Deus é o arquiteto e edificador. É o que transforma os cristãos de todos os tempos em peregrinos e estrangeiros. Como Ló, em Sodoma, o cristão só pode gemer diante do pecado que prevalece e os seus resultados. O nome concedido a Jeová pelo Israel milenial era Jeová Tzidkenu, ou seja, o Senhor, justiça nossa. Por essa razão, esperando estas coisas, empenhai-vos. Pode ser traduzido para ocupem-se fazendo alguma coisa, faça o que é bem. Paz, vivam em paz. Paz e santidade são associados. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Paulo insiste com seus leitores sobre a razoabilidade da delonga divina, em tema já mencionado antes, quando a gente falou aqui sobre o versículo 9. Como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, isso Pedro citou ali agora há pouco, quando eu estava lendo. E 16, ele diz que os ignorantes e instáveis deturpam
como também deturpam as demais escrituras e vão com muitas cavilações e por aí afora. Pedro não poupou palavra para explicar isso. E por último aqui, já estamos chegando, no verso 17, acautelai-vos, não suceda que descaiais da vossa própria firmeza. Você tem firmeza em Cristo, se mantenha firme, nem que tenha que dar a sua própria vida, que a dele mais valiosa, que foi de um próprio Deus e deu por mim e por você. Qual a diferença entre a minha vida, a tua vida e a vida de Jesus? Antes crescer na graça e no conhecimento. Crescer na graça, a vida não é estática. Temos de avançar para não retroceder. Pedro termina com a mesma nota do começo dessa epístola, que é do capítulo 1, versos 5 a 11. Não vou ler todo, porque o tempo não dá mais. Isto é, um desafio à conquista espiritual através do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conhecê-lo é viver, crescer nessa amizade, é crescer no Espírito, conforme Filipenses 3,10. E por último, no versículo 18, na parte B, a bênção apostólica que Pedro coloca para nós. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Cristo, o começo, o processo e o cumprimento da nossa grande salvação, recebe o eterno louvor. Que Deus nos abençoe. Amém? Eu gostaria de dizer para os irmãos o seguinte: daqui mais um pouco nós vamos ter uma live onde vocês perguntarão para mim, para a Marinésia, para a irmã Lucy e para outros também, para tirar alguma dúvida do que nós acabamos de estudar agora, tá ok? Vamos aguardar e que Deus nos abençoe. Amém.